A maioria de vocês está me mandando mensagem. Primeiramente, bom dia. Tá me mandando mensagem me parabenizando, dizendo parabéns pela sua coragem. Isso me fez refletir muito sobre o quanto que falar a verdade é tido como coragem, né? Porque o medo nos aprisiona demais. E eu fiquei me perguntando, cara, por que eu sou corajoso? Por que eu não me sinto corajoso? Porque corajoso é quando você é uma pessoa corajosa quando você enfrenta um medo, né? Ou eu acho que eu sou uma pessoa sem noção, ou eu acho que eu só perdi o medo. Eu não sou corajoso, eu só não tenho mais medo. Você sabe que o medo é a base que estrutura todo esse sistema, né? Todo esse sistema que usa da fé e da religião para conseguir manter pessoas em cativeiro emocional. O medo é aquilo que é implantado na nossa cabeça desde que a gente é criança e que faz a gente permanecer em lugares, em posições que a gente não quer estar, porque a gente tem medo, né? Desde lá do começo, na catequese, quando você ouve ou do seu pai e da sua mãe, e que você ouve que se você não for um bom menino, você não vai receber o presente do Papai Noel. Ou que se você não for um bom menino e porque você errou, você pode ir pro inferno. Então você vive uma vida toda baseada no medo. E o que faz você continuar, pelo menos, tendo uma aparência de bom menino. Porque você quer ganhar um presente do Papai Noel. Porque você quer... Putz, você não quer ir pro inferno. O medo é a base que te faz permanecer. E olha como o medo, ele funciona dentro desse sistema. Quando eu tava lá dentro, eu ouvia coisas, por exemplo, assim: você nasceu colo de Deus. Você é colo de Deus. Essa frase é uma frase muito forte, é uma frase que é ensinada pra gente dentro do vocacional, de que você não nasce, que você não se torna um carisma, você é o carisma. E isso é uma frase que ela é tão forte e aprisiona tanto, porque olha a linha de raciocínio. Se eu sou colo de Deus, não tem como eu deixar de ser. E se não tem como deixar de ser, eu não tenho como ir pra nenhum lugar. Porque sem isso aqui, sem a minha essência, eu não sou nada. É como se, a partir do momento que você aprende que você é um carisma, você deixa de ser qualquer outra coisa. Você deixa de ser pessoa pra ser o carisma. Você entende? E sem o carisma você morre. Dentro dessas comunidades você aprende que sem o carisma você não é ninguém. Me lembro de ir em retiros e em vocacionais, eu chorar e eu agradecia a Deus. Deus, muito obrigado por ter me feito colo de Deus. Porque sem a colo de Deus eu teria me perdido. Então a colo de Deus, ou substitua a colo de Deus por outro carisma. Qualquer outro carisma e qualquer outra dessas verdades. Esse carisma foi a minha salvação. O carisma se torna o meu salvador. O meu salvador agora já não é mais Jesus. Jesus, ele foi limitado no seu poder de cruz e ressurreição. E ele precisa de um carisma para me salvar. Teologicamente falando, isso é uma coisa que não existe. Isso não existe. A cruz de Cristo é suficiente para salvar qualquer pessoa. A graça de Deus é suficiente para salvar qualquer pessoa. Mas lá dentro você aprende que existem pessoas no mundo que são pessoas tão ruins que era isso que a gente era ensinado lá dentro. De que Deus precisava de um carisma para salvar. Senão a gente teria se perdido. Simbolicamente também é muito forte. Porque quando você entra dentro de uma comunidade, você perde o seu sobrenome. Uma das coisas que mais falam sobre a nossa identidade é a nossa história de vida. É o nosso pai, a nossa mãe, o nosso sangue, os nossos traços genéticos. É uma das coisas que mais falam sobre quem a gente é. Enquanto identidade mesmo. Mas você consegue perceber que quando você entra dentro de um sistema como esse, você perde o sobrenome, você muda até o seu nome do Instagram. Perceba que a melhor forma de você saber quem faz parte daquele grupo é que você muda. Você coloca... Eu não era mais Flávio Vitor Cavalcante Júnior, filho do Flávio e da Kari. Não, eu me tornei o Flavinho Colo de Deus. Aí a gente vê, né? Bruna Colo de Deus, Larissa Colo de Deus. Simbolicamente, você entra e você perde o seu sobrenome, você perde a sua identidade. Eu me lembro de ter ouvido coisas em vocacionais dizendo assim, de que o que unia os irmãos de carisma era mais forte do que os nossos irmãos de sangue e até aquilo que une
Você com o seu pai. Também uma teologia própria, uma coisa que está extremamente dentro da cabeça do fundador, que coloca na cabeça de outras pessoas. Uma coisa que não está na Bíblia, não tem base bíblica, não tem base na doutrina católica, é uma coisa que está na cabeça da pessoa. Que o que une as pessoas dentro de um carisma é mais forte do que une um pai e uma mãe. Daí a gente consegue perceber claramente o que acontece, né? Que quando a pessoa ela começa a caminhar dentro desse sistema, o que ela faz? Ela também vira as costas pro pai e pra mãe. Eu me lembro de quando eu tava lá dentro, minha mãe me ligava chorando. Minha mãe tava com problema de saúde, de cadeira de roda, e ela me ligava chorando e falando: por que você não liga pra mim? Eu falava: mãe, eu tô muito ocupada com as coisas da comunidade. A coisa que prende muito as pessoas é o sentimento de dívida de gratidão. Porque aí todas as vezes que você ameaça que você tá querendo sair, todas as vezes que você mostra que você talvez é um pouco rebelde, todas as vezes que você mostra que você discorda, você escuta coisas como, por exemplo: quando ninguém acreditava em você, eu acreditei em você. Então você começa a pensar: mano, eu não posso sair, porque se eu sair eu vou decepcionar muito essa pessoa que fez tudo por mim. Esse sentimento da dívida, de gratidão, assim. E é uma coisa que permanece por muitos anos, por muitos anos. E é por isso que eu demorei, depois de 2 anos eu demorei pra falar sobre isso aqui. Porque eu me sentia muito assim: nossa, cara, falar sobre essas coisas é como se eu tivesse, o que muita gente tá falando, principalmente lá no Twitter, né? Eu vejo vocês, galera, cuspindo no prato que comeu. Vamos falar sobre isso? Sabe por que muitas mulheres, elas são silenciadas quando elas são abusadas, quando elas apanham dos seus maridos? Muitas vezes elas não têm coragem de falar, de ir na delegacia e denunciar, porque elas ouvem as coisas que eu escuto muitas vezes quando eu vou tocar nesse assunto com outras pessoas. Você tá cuspindo no prato que você comeu. Ele é um ótimo marido. Ele é um ótimo marido. Ele coloca comida dentro de casa, ele é trabalhador, ele faz tudo que um monte de marido não faz. Ele só te trai. Ele só te bate, mas olha o tanto de coisa que ele faz. E a mulher, ela acha que ela tem que se submeter a continuar apanhando do marido porque, por exemplo, ele não é um vagabundo. É por isso que muitas mulheres ficam quietas, porque elas não aguentam escutar das pessoas de que a dor delas é pequena demais, de que ela tá fazendo mimimi e de que ela tá cuspindo no prato que ela comeu. Ai delas se elas chorarem. Porque se você chorar por uma coisa que alguém fez por você, você é ferido. Ah, ele tá só ferido. Esses dias eu escutei de uma pessoa que escutou Eu Só Queria Jesus e falou: nossa, essa música é até bonitinha, mas olha como esse menino tá ferido. Aí a pessoa ela simplesmente desliga a música, porque eu tô ferido, eu não tenho direito de falar. As pessoas gostam de minimizar a sua dor simplesmente porque você aparentemente tá ferido. Deixa eu falar uma coisa pra você. Não é porque uma pessoa tá ferida que a história dela não é real. Deixa a pessoa chorar. Deixa a pessoa expressar a dor dela. Entendeu? Porque é nessa brincadeira que a gente silencia um monte de história. E mais uma vez você coloca um medo no coração das pessoas. Porque você tem um medo de ser mal compreendido, das pessoas tirarem sarro de você. Eu recebi uma mensagem de um cara bem assim: cara, você tem que perdoar. Gente, tem muitas outras coisas que são medos que aprisionam. Porque o medo sempre aprisiona. Só que eu queria comentar sobre mais 2 outros medos que eu acho que são muito fortes. O primeiro medo, dentre esses 2, é o medo de você voltar pra paróquia. Lá dentro você escuta coisas como, por exemplo, você vai voltar pra paróquia? O que você vai fazer? Quando você estiver lá na paróquia, você vai ter que lidar com aquele padre, e aquele padre chato que não te deixa fazer nada. Aquele ministério de música ruim. Aqui você tem essa música boa, aqui você pode evangelizar, olha esse tanto de jovem. De forma prática, você tá lá simplesmente para fazer a vontade do fundador e para evangelizar no estilo de música que ele gosta, na linguagem que ele gosta, do jeito que ele gosta. Então, no fim das contas, você só troca de chefe. Antigamente era o padre, agora é o fundador. É a única coisa que muda. Só que você percebe o quanto que o medo te deixa lá dentro? Paróquia, ela é colocada como a pior coisa que pode acontecer na sua vida. Você vai voltar pra paróquia? Quantas vezes eu ouvi isso? Quantas vezes, galera que tá aqui, manda aí no direct. É uma verdade. Quantas vezes? E você sabe o quanto que isso é profundo? Porque isso também coloca no coração do católico de que a pior coisa que pode acontecer na sua vida é você ter que viver como católico. Porque lá dentro você vive como uma bolha dentro da igreja católica, entende? Que lá você não tem que se submeter a padre, lá você não tem que ir pra CPP,
Lá você dá um jeitinho, você dá um jeitinho pra tudo. Você dá um jeitinho pra ter a tua crisma do teu jeito, a catequese do seu jeito, o curso de noivos do seu jeito. Você consegue sair da bolha do catolicismo. E isso te dá um bloqueio tão grande com o catolicismo. Eu me lembro das primeiras missas, Larissa e Bruna não vão me deixar mentir, das primeiras missas que eu fui depois que eu me desliguei da comunidade. As pessoas conseguiam escutar os meus soluços, meu, da Bruna e da Larissa, quando a gente ia pra missa no domingo. Porque a gente se lembrou de como que é amar a Eucaristia, que lá dentro eu tinha esquecido. Eu me lembrei do quanto que a Igreja Católica era bonita, porque lá dentro eu tinha me esquecido. Então eu entrei numa comunidade católica e fiquei menos católico. Olha só. E o último medo é o medo de como as pessoas da própria missão, do nicho missionário, vão começar a te olhar. Porque se você colocar a boca no trombone, você falar as coisas que você quer falar... Tô falando aqui depois que eu saí da comunidade, tá? E eu tive vontade de falar as coisas que eu tô falando pra vocês e tudo mais. Mas ainda bem que eu demorei. Demorei 2 anos pra falar sobre essas coisas que eu tô falando pra vocês. Porque agora eu sinto que eu tô mais maduro, mais curado e tudo mais. E agora eu não tô falando na força do ódio. Não tô mesmo. Não tô nervoso, não tô nada assim. Mas na época eu falaria com nervosismo. Eu me lembro que eu até falava algumas coisas na época bem ácidas, assim. E agora eu não tô ácido. Agora eu tô contando a minha experiência pra vocês, pra que a gente possa crescer junto e tudo mais. E o que eu sentia muito era medo do que a galera da missão ia pensar de mim. Porque entenda, quando eu falo mal, né? Quando eu conto a minha experiência dentro de uma comunidade, todas as outras pessoas das outras comunidades se sentem ofendidas porque elas acham que eu tô falando delas. E elas começam a falar de que é errado, porque eu não deveria falar isso. Um dos argumentos mais silenciadores das pessoas dentro de um processo religioso é o assim: não fala nada pras pessoas não, porque isso vai escandalizar. Essa palavra escandalizar já foi... Gente, já foi um motivo de tanto absurdo acontecer e ninguém ficar sabendo, os absurdos continuarem acontecendo. É isso que sempre isso acontece há muito tempo. Quando acontece um caso muito grave, por exemplo, de pedofilia dentro de uma paróquia, e o que os bispos costumam fazer? Os bispos costumam simplesmente tirar o padre de uma paróquia e colocar em outra, em silêncio, não conta pra ninguém o que tá acontecendo, porque eles têm medo de escandalizar o povo de Deus. Porque o povo vai ficar escandalizado com essa situação. De forma prática, o padre ele vai de uma paróquia para outra paróquia para abusar de outras pessoas. Só que porque as grandes autoridades têm medo de escandalizar o povo de Deus, fica por isso mesmo, entendeu? As pessoas dentro da igreja, elas gostam de abafar os problemas porque elas têm medo de escandalizar. Mas elas não têm coragem de denunciar para que aquilo não aconteça mais. Gente, a denúncia é importante. Entendeu? E esse negócio de você não escandalizar silencia as pessoas de uma tal forma que faz a gente sentir com medo. Então é de novo o medo. Sabe o medo que eu tinha? Eu tinha medo de falar essas coisas aqui e um padre, um bispo, um fundador de comunidade assistir, colocar o meu vídeo no grupo porque fundadores em geral, eles têm grupo de WhatsApp, aí eles jogam os meus vídeos dentro do grupo de WhatsApp e começam a falar mal de mim, e eles começam a me queimar para todas as regiões. Que a pior coisa que pode acontecer com você quando você é missionário é você ficar queimado em algum lugar. Porque quando você ficar queimado em um lugar e sei lá, um coordenador, um fundador, um grande líder, ele vai te queimar em outro lugar. E daqui a pouco você começa a ser queimado em todos os lugares e ninguém mais te chama. Ninguém mais te chama pra nenhum grupo de oração, ninguém mais te chama pra um retiro. Aí você fica pensando, meu Deus, e aonde que eu vou evangelizar? Aonde que eu vou ser missionário? O medo de você interromper o seu ministério, porque a sua vida é o seu ministério, né? O medo que você tem de tirarem o microfone de você ser mal falado, de você ser bloqueado, de você não poder entrar numa diocese. O medo te bloqueia, te silencia, sabe? E assim como eu já vivi também muito dependendo do dinheiro que a missão me dava. Porque eu tava vivendo da providência, né? E viver da providência significava que eu precisava ir pros eventos, porque senão eu não ia ter o que comer. Muitas vezes eu me calei, eu tive medo de contar as minhas experiências, dizer aquilo que eu sou de verdade e aquilo que aconteceu comigo. E não só isso, mas mostrar também quem eu sou, sabe?
mostrar a minha opinião, mostrar. Gente, tem algo mais humano do que você dizer e você revelar quem você é, sabe? Às vezes eu tinha medo. Eu me lembro de quando eu tava viajando, eu tava de lua de mel e eu fiz um tour pela Europa, né? Que foi muito providência de Deus, de doação de muitas pessoas. Os meus pais, por exemplo, deram pra gente as passagens da nossa viagem, mas muita coisa também foi porque a gente trabalhou e a gente conseguiu. E eu me lembro do medo que eu senti. O que era muito pesado era de que eu não tinha coragem de expressar minha opinião, de ser quem eu era, porque eu tinha medo de ser cancelado pelos fundadores. Eu tinha medo de ser cancelado e ir pra esse grupo do WhatsApp, todo mundo me cancelar. E principalmente porque eu dependia financeiramente da missão. Eu precisava que as pessoas me chamassem para ir para os lugares, para pregar, para ministrar, porque senão eu não ia ter grana, porque era com esse trabalho que eu era esse é o meu trabalho. E eu não acho que tem nada de errado de você viver da missão, não acho mesmo, porque é uma grande dedicação. Só que o preço que eu pagava era calar minha boca. Porque quanto mais com a boca fechada eu tivesse e mais bom menino eu fosse, mais as pessoas iam gostar de me ter no evento delas. Porque é um cara que não se envolve em polêmicas. Você percebe que nenhuma dessas grandes personalidades se envolve em polêmicas e ninguém. As pessoas sabem de coisas muito piores do que eu, mas ninguém fala. Porque a gente tem medo. A gente tem medo de que ninguém mais chame a gente pra evento nenhum. E no meu caso, eu tinha medo de passar fome. É o poder do medo que colocam dentro da gente nesse sistema. Só que chega uma hora que a vida ela te cobra, ela fala assim, velho, e aí? Você prefere ter grana? Você prefere ter uma casa bonita? Você prefere sustentar sua casa desse jeito? Ou você prefere correr risco? E foi o momento que eu comecei a correr os meus primeiros riscos. Entendeu? E aqui eu tô correndo mais um risco. Que é o risco de ser cancelado por todo mundo e nunca mais ninguém me chamar pra uma missão. Isso é muito possível, gente. Isso é muito possível. Se vocês perceberem, diminuir drasticamente a minha chamada pra missões e tudo mais, é muito grande. Só que assim, eu entendi de que eu prefiro, cara, trabalhar numa loja, no shopping, trabalhar como caixa de supermercado. E se eu começar a trabalhar desse jeito, eu vou com muita dignidade. Do que ficar quieto e viver uma mentira. Entendeu? Eu sou forte, eu tenho saúde, eu consigo ir atrás, mano. Eu vou conseguir sustentar a Larissa, eu vou conseguir sustentar o Israel. E eu não preciso ficar engolindo mentira de ninguém pra isso. Eu quero muito que quando o Israel nascer e ele crescer um pouquinho, que ele escute essas histórias, que eu vou contar tudo pra ele. E ele tem orgulho do pai dele, mano. Ele tem orgulho do pai dele. Porque mesmo com o medo que eu tenho de não ter grana pra sustentar o meu filho, que eu tenho medo, por causa desse cancelamento todo, eu tenho certeza que ele prefere ter os piores brinquedos e a pior comida e a pior roupa do que ter um pai que deu tudo pra ele, comprometendo a verdade que ele acredita. Esse é o orgulho que eu quero dar pro meu filho. Um pai que é honesto com aquilo que ele sabe e aquilo que ele vive. O primeiro passo pra você se libertar de um sistema abusivo é você romper com o medo. Quando você perde o medo, as coisas ficam graves. Aí você começa a dar trabalho. E gente livre dá muito trabalho, né? Eu senti de partilhar isso com vocês aqui. Espero que tenha feito algum sentido.